Olá, mais tecnologia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do perfil Pedro Souza, cara, perfil que se encontra tudo sobre programação, tecnologia e afins. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero tratar sobre um tema que ele parece ser muito interessante quando você está aprendendo ali Java bem no início, que são sobre exceções. Eu sei que quando você aprende Java, um dos principais pontos mais importantes é as exceções, pelo fato do Java ser muito testivo. Então, muitas das vezes, esse assunto ele pode causar um certo tédio ou até um certo desânimo, né, em estudar ele, pelo fato dele ser muito testivo. O Java ele acaba tornando as exceções muito mais complicadas do que realmente são, né? Então, muitas das vezes, alguns pontos podem passar ali despercebidos ou até se tornam desinteressantes ali quando a gente começa a tratar sobre esse assunto. Então no vídeo de hoje eu quero tratar sobre um tema muito interessante que é sobre exceções checadas e não checadas no Java, tá? Então eu vou me limitar aqui mais a nível arquitetural mesmo e a nível teórico, então explicando para vocês sobre algumas questões que podem trazer algumas confusões para você quando você está estudando, né? Então é muito comum as pessoas abordarem pouquíssimamente sobre esse assunto, muitas das vezes quando abordam é de forma muito rasa, muito pouco aprofundada. Isso, é claro, torna o estudo de exceções um pouco mais complexo, principalmente quando você lida em cargos mais altos, né? E quando tem as tais entrevistas técnicas, alguém fizer uma pergunta dessa para você, você possivelmente não vai saber, por causa que normalmente as pessoas não costumam abordar isso com profundidade, né? Então no vídeo de hoje eu quero tratar sobre esse tema de uma forma mais aprofundada e talvez de forma mais, digamos, teórica e filosófica a respeito disso. Um ponto interessante para a gente começar é definindo o que são exceções, né? As exceções elas são amostras ou demonstrações de comportamento anormal no sistema ou então demonstração de erros, né? Algumas pessoas vão intitular dessa forma, né? Intitular exceções como na verdade o erro em si. Então, as exceções elas são tratadas dessa forma de acordo com a comunidade, né? Como demonstrações de eventualidades anormais durante o sistema, seja durante a execução ou compilação. A gente vai já falar sobre isso mais à frente, mas é importante você entender que existem exceções de compilações e existem exceções de execução, né? Então, as execuções no Java elas seguem uma hierarquia, né? Elas seguem uma hierarquia muito bem definida, né? Porque assim, as exceções, toda vez que você vê uma exceção no seu console, ela é nada mais que uma classe representada dentro do próprio Java para demonstrar aquele erro. Então, toda vez que um erro acontece, a gente chama de exceções, se fala que as exceções são lançadas. Por quê? Porque tem esse método aqui chamado throwable, tá? Throwable, throwable, muitas vezes vão falar de forma diferente, né? Throwable, ele é, na verdade, em inglês, o verbo lançar. Então, arremessar. Então, quando você diz que uma eleição disparou no sistema, você diz que ela foi lançada, lançou a eleição no sistema, porque ela herda dessa classe chamada throwable, que é arremessar em inglês, né? Então, como você pode ver, o Java ele possui uma hierarquia de exceções. E a gente, nisso já existe uma diferença, né? Porque as pessoas veem erros no console delas e consideram como exceções, quando na verdade não é isso que acontece. Por exemplo, quando você tem um problema de memória, que está faltando memória na sua máquina e você tem lá out of memory error, aquilo não é uma exceção, aquilo é um erro, né? E qual é a diferença? O erro e a exceção, eles têm uma diferença que é o seguinte: o erro, a exceção, vamos começar por ela é praticamente um erro quase sempre orientado ao código, né? Então, todas as vezes que você vê uma exceção, quase sempre, não é todas as vezes, ela vai ser orientada ao código que foi escrito, não necessariamente ao ambiente, né? Então o erro muitas das vezes ele é causado exatamente por essa questão, ele é causado muitas vezes por situações adversas. É claro que nas exceções a gente vai já ver na frente, tem situações em que as situações externas criam exceções, mas via de regra normalmente os erros são orientados por situações externas. Então as exceções elas são orientadas normalmente por questões de estruturação arquitetural ou muitas das vezes por situações de orientação de programática mesmo, de código. Ou seja, muitas das vezes as exceções elas são disparadas por questões mesmo da forma que foi o código escrito, né? Então, por que é interessante a gente entender como é que funciona essa hierarquia, né? A gente vai ver que é o seguinte, dentro das exceções, né, dentro dos métodos Throwable, nós temos dois tipos, os erros, como eu já falei, né? E questão de as exceções. Você pode ver que eu botei até aqui a definição de erro, né? Que são problemas graves de JVM, sistema corrompido, comprometido, e eu coloquei aqui no final que é o seguinte: não há recuperação possível, né? E por que eu coloquei isso, né? Porque várias dessas questões que quando o erro acontece, ele não tem como ser recuperado, né? Ele não tem como ser tratado.
né? Por exemplo, em uma situação em que você tem, vamos supor, 8 GB de memória RAM, você tenta rodar um sistema Java em que ele tem por necessidade os 16 GB de memória, né? Se você tentar rodar o sistema não vai rodar, ele vai dar a out of memory. Então, o que isso acarreta, né? Que não tem como você contornar isso programaticamente. Até nem se você fizer uma otimização, se você fizer uma otimização para o sistema consumir menos memória, talvez você não consiga contornar isso. Então o erro tem essa característica. Ele não tem recuperação possível. Mesmo havendo ali, não tem uma recuperação plausível. Mesmo havendo ali uma melhoria, não pode ser recuperado, né? Então as exceções têm essa questão. As condições excepcionais, elas são recuperáveis, né? Na maioria das vezes elas são recuperáveis. Essa é mais ou menos a diferença entre o erro e a exceção. Sempre quando alguém diz assim, condicione, explique o que seria uma condição irrecuperável de sistema. Você pode colocar como se fosse um erro. E quando você coloca uma condição recuperável, seria uma exceção, né? Então, as exceções, elas têm por característica que elas são tratadas. Então, todas as vezes que você tiver alguma pergunta qual é a diferença de um erro para exceção, você vai dizer que os erros eles não são tratados enquanto as exceções são, né? Então, para início, a gente já tem uma diferenciação aqui, né, nas exceções, né? Que são as exceções checadas e não checadas, né? Resumidamente, as pessoas elas costumam resumir todo o propósito das exceções checadas e não checadas em dois conceitos, né? Elas consideram as exceções checadas, né, como as exceções que obrigam o tratamento, né? Enquanto as exceções não checadas, que o compilador não obriga o tratamento. Então, o que eu quero dizer quando a gente fala sobre essa questão de obrigação de tratamento, né? Vamos lá. Se você ficou atento à hierarquia ali do Java, você percebeu melhor do que ninguém que existe uma bifurcação aqui nas exceções, né? Existe uma bifurcação aqui, são as exceções de runtime exception e IO exception, né? Então, por que existe essa bifurcação? Como eu já falei anteriormente, existem erros, exceções de compilação e existem exceções de execução. As exceções de execução, quase que não sai o nome, elas são normalmente orientadas com relação à execução do programa. Elas só acontecem depois que o programa já está rodando, né? Isso é uma característica interessante. Por isso que o nome delas é runtime, né? Tempo de execução, né? Então, normalmente essas funções, essas classes, né, de runtime exception são orientadas durante a execução do programa. As outras exceções, as demais exceções, no caso que eu coloquei IO exception, elas são exceções que elas são orientadas a nível de compilação. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma máquina onde ela não consegue compilar o código devido à orientação que foi acarretada nessa exceção. Você quer ver um exemplo aqui? O exemplo mais clássico que existe em programação sobre exceções checadas é o do FileReader, né? Que é o leitor de arquivo, né? Acho que todo mundo usa esse exemplo. Então, o leitor de arquivo, ele por natureza, ele é um método em que ele trata uma exceção, que é a IO exception, né? A in-out exception, né? Entrada e saída, exceção de entrada e saída. É uma exceção que ela é orientada praticamente sobre entrada e saída de componentes dentro do sistema, né? De pacotes dentro do sistema. Então nós temos que o método FileReader, se você tentar executar ele na sua máquina do jeito que está lá, ele não vai rodar. Ele sempre vai pedir para você tratar essa exceção, IO exception. Então, se você tentar fazer um método, ele sempre vai disparar, dizer que não compila, né? Ele sempre vai pedir que você execute ali, você crie, na verdade, uma exceção. É claro, existem dois métodos você tratar isso, né? Que são usando os throws, como nesse caso aqui, onde você tem o throw sendo usado. Você tem um throw sendo usado para tratar essa exceção. No caso desse throw aqui, o que você faria? Você simplesmente jogaria esse throw para o próximo método, né? Para o método de cima. Então, se outro método tiver que usar esse ler arquivo do jeito que está aqui usando o throw, ele vai ter que tratar, né, essa IO exception dentro de um catch. Então, outra forma de você tratar as exceções é usando o try-catch, né? Usando o try-catch, que é o mais comum que a gente tem o costume de ver, né? Então, o try-catch, ele se caracteriza por basicamente utilizar um tratamento de exceção usando dois blocos, onde você tem o try, que é tente, se você capturar o erro, você tem o catch.
né? Então é um método de execução usado em dois blocos, em que permite você tratar ambos os cenários, de sucesso e o de erro, né? Então aqui nós podemos perceber que o método de file reader ele ficou contido dentro do try. Logo, o catch ele ficou responsável por fazer ali digamos, com uma segunda execução caso de erro. No caso aqui, o que eu usei foi praticamente pegar e fazer uma mensagem de print, né? De print no próprio console. Então, aqui nós temos um exemplo de execução checada, de exceção checada. Como eu já falei, as exceções checadas, elas têm por princípio original a obrigação em serem tratadas. Não existe possibilidade do sistema executar se elas não forem tratadas. É uma questão de compilação. Entende? Você percebe o que eu estou querendo dizer? A diferença das checadas e não checadas é isso. Porque o sistema sequer roda caso elas estejam presentes no sistema. Né? Elas sequer conseguem rodar. Elas não chegam no ponto de runtime. Entende? Então, existe esse princípio, né, que as execuções checadas têm o parâmetro barrar o sistema logo na compilação. Então, não tem como você ter uma exceção checada e o sistema compilar. Né? Então, acho que esse é o principal princípio das execuções checadas. Elas impedem o sistema de compilar. Então, como eu coloquei aqui, você vai ter que usar um try catch ou um throw. Né? Então, todas as vezes que você tem um sistema, um método, que você tem que utilizar ali um try catch ou então um throw, você pode caracterizar essa exceção como se fosse uma execução checada, né? Indo para o próximo exemplo aqui, nós temos as execuções não checadas, né? As execuções não checadas, né, por outro lado das execuções checadas, elas não obrigam tratamento, né? E o que eu quero dizer sobre não obrigação de tratamento? Elas são algumas pessoas vão considerar que as execuções checadas são execuções desconhecidas, né? Que você não conhece elas até rodar o sistema. Só que eu particularmente não concordo com esse ponto de vista, né? Mas enfim, as execuções que elas não obrigam tratamento significa que a priori o sistema não tem necessidade, né, de tratá-las, né? De tratá-las a princípio. Por quê? Porque o sistema não conhece essas exceções até elas serem compiladas e rodadas e lidar com aquele cenário problemático. Um grande exemplo disso é o caso de dividir por zero, né? Como todos nós sabemos, um dos princípios de programação é que nenhuma máquina é possível fazer uma divisão por zero. Né? Caso nós consideremos um cenário onde nós vamos criar uma função de divisão A por B, basicamente recebendo inteiro A e inteiro B, em que nós fazemos uma divisão crua, né, que é return A dividido por B, e hipoteticamente esse B seja zero, nós vamos ter ali arithmetic exception, aritmética, né, de exception, que é uma exceção aritmética, né, que, como eu já falei, não existe divisão por zero. Né? Não sei se na nossa hierarquia ela vai estar presente ali, mas olha lá, tá lá. Então, a nossa hierarquia mostra que a arithmetic exception é uma exceção aritmética que está presente dentro de runtime. Guarde esse termo, guarde essa característica, né? Que é o seguinte: todas as execuções, todas as exceções não checadas, elas têm por principal características que são herdadas de runtime, né? Algumas pessoas vão considerar que essa é a principal diferença entre exceções checadas e não checadas, né? Que as exceções checadas, elas não herdam de runtime. Elas herdam de exception, né? Da exception ali da hierarquia, como vocês podem ver. Você pode ver a exception, ela se bifurca entre o runtime e as demais. Aqui a exception é só um exemplo, mas tem outros, tá? Então, as checadas elas herdam diretamente de exception, não herdam de runtime exception. Então, elas não são execuções rodadas em tempo de execução, mas em tempo de compilação, no caso das checadas. Nas não checadas, todas as exceções elas herdam de runtime exception. Então, quando nós utilizarmos ali exceções não checadas, você sequer vai conseguir tratar elas no sistema, a não ser que você trate elas manualmente, né? Como é esse caso aqui. Então, quando nós temos aqui, por exemplo, o caso de, por exemplo, utilizar um texto nulo e depois definir um tamanho para ele, é um caso de null pointer exception. Então, o null pointer exception também é uma execução de nível
runtime, né? Você pode ver que é uma das mais conhecidas, aliás, né? No pointer exception. Então, ou seja, você está tentando manipular um objeto nulo. Então, vai ser uma exceção também não checada. Então, nesse caso aqui, nós temos um cenário onde nós temos execuções, né, exceções que são definidas em tempo de execução, não são definidas em tempo de compilação, né? Ou seja, elas deixam o programa compilar. Só que, de acordo com o caso, né, de acordo com a situação, né, você pode ter cenários onde o próprio programa pode quebrar por causa dos inputs, né? Dos inputs ou até mesmo das execuções ali dentro do próprio sistema. Então, são todas execuções em nível de execução. Então, qual seria a forma da gente considerar fazer o tratamento delas, né? Todas essas execuções, esses tratamentos, eles são feitos manualmente, eles não são feitos por obrigação do próprio sistema. Você pode fazer eles, mas o sistema não obriga, né? Então você pode deixar do jeito que está e o sistema lidar com aquele cenário e dar uma exceção e quebrar todo o sistema, ou então você pode tratar elas e permitir que o sistema continue rodando. Então nesse caso aqui nós temos o set idade, né? A gente considera o idade como um número inteiro, né? Então se a gente considerar aqui, eventualmente, que idade for menor que zero, a gente lança uma exceção. Você lembra do throw que eu falei anteriormente lá? Pois é. A gente vai lançar uma exceção ali para ele, que é o throw, usando o throw illegal argument exception, idade não pode ser negativa. Ou seja, o que eu estou considerando aqui? Que se o meu usuário definir a idade como menor que zero, ele vai lançar essa exceção obrigatoriamente. Então, toda vez que a gente tem o throw aqui, o sistema vai parar e vai executar essa exceção, porque ele lidou com esse cenário. Caso ele não lide, a execução é rodada normalmente, né? O sistema é rodado normalmente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um cenário onde essa exceção ela não é obrigatória. Ela não tem nenhuma razão de existir aqui, né? Mas, por causa da minha questão de manter o sistema rodando e manter um sistema íntegro e robusto, você coloca. Então, é um caso, por exemplo, de você ter um cenário onde está fazendo registro de usuário. O usuário, no caso, inseriu... o usuário ele faz relação com, vamos supor, um produto. Vamos supor, né? Um produto ali, fazendo registro no sistema. E para fazer o registro do produto, é necessário inserir o ID de um usuário. Né? Caso você esteja fazendo uma inserção de um produto e você coloca um ID de usuário que não existe, o sistema vai dar essa exceção. Né? Essa exceção vai dar um log ali para você, vai dar um label, alguma coisa te mostrando que você inseriu, né, um ID que não existe. Né? Então, normalmente, em APIs você tem esse exemplo também, esse exemplo de tratamento. Então, normalmente essa exceção é dada através de essas exceções não checadas. Então, aqui nós podemos compreender que as execuções checadas e não checadas têm por característica original essa questão de obrigação e não obrigação de tratamento, né? Então, assim, algumas pessoas vão considerar aqui que praticamente a diferença entre elas é só um nível hierárquico, né, em que não, a única diferença que nós temos aqui entre exceções checadas e não checadas é a questão de hierarquicidade, né? Esse nome existe, né? Mas eu costumo dizer que essa diferença entre exceções ela vai muito além. Exceções de forma geral, elas são erros no sistema. Não? Elas são basicamente erros, eventualidades anormais. Então, na minha concepção, as exceções checadas elas se caracterizam quando há condições externas recuperáveis. Né? O que quer dizer isso? Né? Condições externas são condições que elas independem do seu código. Né? Por exemplo, se você fizer ali um caso onde um sistema ele se conecta com outro sistema e houver uma oscilação de rede ou oscilação de comportamento de um sistema para com outro, você vai ter uma exceção ali, exceção checada. Por quê? Porque o sistema não conseguiu retornar em tempo hábil. Você pode criar uma exceção para considerar um tempo de retorno para caso o sistema não responda, tentar de novo um retry. Então, isso é um exemplo de situação externa recuperável. O sistema oscilou, mas eventualmente ele pode vir a se recuperar de novo. E você vai fazer uma exceção para fazer um retry ali naquele processo de interconexão entre dois sistemas. Então, esse é um exemplo de condições externas. Então, todas as condições externas que independem do seu sistema,
que você não tem possibilidade de controlá-las, mas tem condições de se recuperar naquela condição externa, eu considero ali como se fosse uma execução checada, né? É uma das características delas. Elas têm a possibilidade, né, de serem recuperáveis apesar de serem em um meio externo. Ó, você tem, por exemplo, um grande exemplo disso, o SQL Exception, né? Se você já trabalhou com sistemas de banco de dados, o SQL Exception vai ser um grande aliado seu, principalmente se você trata com sistemas de banco de dados instáveis, né? Como já foi meu caso que eu já trabalhei. Então você tem uma empresa em que tem um banco de dados estável que não funciona 100% do tempo. Então você vai ter esse exemplo, né, de SQL Exception, né? Então, como vocês podem perceber, a principal característica para mim das execuções checadas é o fato de elas serem externas, porém recuperáveis. Agora, no caso das execuções não checadas, a gente pode considerar que quase 100% das vezes, né? Não é sempre, vai ter as exceções, né? Em que as execuções não checadas são tratadas a nível de bug. Ou seja, erros de programação, erros de lógica. Por exemplo, o usuário inseriu um valor inapropriado, o sistema fez um cálculo inapropriado, o usuário está tentando manipular um arquivo nulo. Você percebam que são todas regras orientadas normalmente a nível de negócio. Ou seja, quase todas as vezes que a gente está com a execução não checada, a gente está tratando principalmente sobre regras de negócio, né? As regras de negócio normalmente elas causam execuções não checadas. Por quê? Porque o sistema, assim, ele é estéril a regras de negócios, ele não entende regras de negócio. É por isso que toda vez que um programador vai programar um sistema, seja ele qual for, ele precisa ter entendimento profundo das regras de domínio, do modelo de domínio. Por quê? Porque o sistema ele é estéreo a essas regras. Ele não entende essas regras. Então, uma vez que você não tem um bom entendimento do modelo de domínio, você vai também criar um sistema que não entende nada do modelo de domínio que ele está tratando. Logo, exceções, que são a parte importante desse todo esse processo, todas as exceções no teu sistema vão ser mal programadas. Então, você vai ter ali um caso de problema arquitetural porque você não entendeu como é que o sistema funciona profundamente. O sistema não tem a obrigação de entender nada disso. Então, as execuções não checadas normalmente vão ser as execuções responsáveis por mostrar essas regras de lógica de negócio, né? De mostrar os erros nessas regras. Então, eu considero que uma das principais diferenças entre as duas exceções, com toda certeza, seria isso. É o fato que as execuções checadas elas tratam condições externas, enquanto as checadas elas tratam condições internas, né? Falando ali a nível negocial, né, da coisa, né? Se tratando de uma empresa, por exemplo. Então, as execuções checadas têm por esse ponto mais interessante, né? Além disso, ainda a gente tem a opção de aprofundar um pouco mais nas execuções checadas, porque a gente tem cenários onde a gente tem uma dualidade de entendimento, né? Você tem ali dentro das execuções checadas as exceções completamente checadas, né? Que são aquelas exceções que eu já falei anteriormente, que elas obrigam o tratamento, né? Obrigam ali o tratamento das exceções obrigatoriamente, então o sistema nem sequer compila, né? Então, por exemplo, aqui você tem, vamos dar dois exemplos de execuções checadas aqui para você entender, que são as exceções múltiplas, né? Em que você tem duas exceções sendo tratadas ao mesmo tempo. Isso é possível também, né? Então, como vocês lembram do método lá, ler arquivo, né? Você pode perceber que ele está fazendo o try-catch ali, né? O método try-catch ou então o throw, né? Nesse caso, nós temos aqui um cenário onde a gente está tratando duas exceções ao mesmo tempo, que seria de IOException e SQL Exception, né? No caso aqui, a gente está tratando de um cenário onde o ler arquivo está usando um throw, né? Então a gente vai ter aqui duas exceções sendo checadas ao mesmo tempo. Isso é um caso de exceção checada, onde a gente tem uma exceção múltipla, né? Você também tem os casos nas execuções checadas, que são as execuções, encadeamento de execuções, né? Que você tem ali uma exceção que estende uma exception, né? Logo ela vai precisar ser tratada, né? Você lembra que eu falei que as execuções checadas elas têm como particularidade quase sempre serem herdadas de exception ou então das subclasses que herdam exception? Exatamente. Então você vai ter um processo ali em que a gente vai precisar fazer, no caso aqui ele está definindo uma exception personalizada, tá? Então, quando você define uma exception personalizada, você tem ali uma possibilidade, que esse é outro ponto também, de a gente poder personalizar uma exception. Poder ali mandar disparar uma exception dentro do próprio compilador que seja de acordo com as necessidades do sistema. Então, você tem ali o método ler arquivo, que eu já falei anteriormente, então ele vai fazer um tratamento da IOException, né, da
exception de entrada e saída, ele vai encapsular esse método em uma exceção de negócio, vamos supor, quando você tem um cenário, quando você, por exemplo, lê um arquivo, porém o arquivo ele não está disponível, ou então muitas vezes isso acontece bastante, você tem um sistema que ele faz integração com outro sistema de leitura, né, de download de arquivo, e às vezes não dá tempo o arquivo ser baixado, às vezes muitas pessoas elas consideram criar um retry aqui, que é você limpa a pasta, tenta o download de novo e tenta fazer de novo a execução. Né? Então você pode ter ali um cenário onde a gente tem um retry dentro de um catch desse. Né? Então, caso esse retry não funcione, a gente vai ter ali dentro da própria sessão um throw aqui, ó. A gente vai ter um throw, né? Caso aquele processo dê errado, a gente vai ter aqui, ó, um throw que vai fazer o que? Ele vai pegar e vai preservar, né? Preservar a causa original da exception, porém ele vai lidar com a personalização dessa exceção, mesmo diante do tratamento da própria exceção em si. Então, você pode ter um cenário onde você está fazendo retry. Tentou 2, 3 vezes fazer o retry. Não deu certo, lança um throw. Lança um throw. Já não dá mais para ficar retentando fazer a execução desse arquivo, né? Então, nesse caso aqui, seria até uma questão mesmo ilógica de negócio. Você ficar retentando, consumindo recurso toda vez para ficar tentando baixar esse arquivo, criando uma thread somente para ficar baixando esse arquivo ali, tirando recurso de outras partes do sistema. Lança uma exceção ali, vamos fazer o seguinte, tentou 5 vezes, não deu certo, lança um throw mostrando que deu falha a processar os arquivos. Aqui nesse caso ele vai preservar a exceção original e além de tudo você vai ter uma exceção personalizada, caso haja ali uma destratativa na execução do sistema. Então o sistema ele tentou de todo jeito corrigir a exceção, não deu certo, lança um throw, acabou. Não tem mais o que fazer. Então esse é exemplo de encadeamento de execuções, de exceções. Só que nós temos uma particularidade, isso não é um nível terminológico, né? Que é tipo, aqui não é uma coisa que a própria documentação definiu, não, né? Mas é uma questão em que é possível, né? É possível, é tipo a gente dizer que se existe vida ou não fora da Terra. É uma questão questionável. Né? Mas enfim, algumas pessoas vão considerar como sim, outras vão considerar como não, apesar de não ter uma prova empírica que aquilo realmente existe. Né? No caso aqui do Java, a gente tem uma prova empírica, né? Tem uma prova realmente real que isso existe, mas não é uma terminologia definida pela própria documentação, que são execução parcialmente checada, que são execuções que por si só elas são checadas, mas a hierarquia permite que existam duas exceções ao mesmo tempo, dois tipos de exceções ao mesmo tempo, né? Então, nós temos a situação, como já falei para vocês, ali na própria hierarquia, que a hierarquia ela permite, né, ter dois tipos ela tem dois tipos de exceções, que são as exceções checadas e as não checadas. Né? Então, as execuções não checadas, como já falei anteriormente, quase sempre são orientadas a nível de execução. Então, você tem ali a Runtime Exception, né? Que ela abrange várias outras exceções ali aqui abaixo. Mas você também tem as execuções checadas, que elas estão no mesmo pacote, que são, por exemplo, aqui a IO Exception. As execuções parcialmente checadas, elas são exceções parcialmente checadas, elas são exceções onde a gente tem os dois cenários inseridos no mesmo universo, onde a gente tem tanto subclasses com execuções checadas como subclasses com execuções não checadas. Né? Então a gente pode dizer que é uma exceção híbrida, né? Em que ela tem exceções checadas e não checadas na sua hierarquia. Então, por que é interessante a gente considerar esse cenário? É para a gente poder ver o nível que essas exceções elas são maleáveis, né? A maioria das pessoas sequer lida com esse universo aqui quando está lidando com execuções checadas e não checadas para não causar confusão. Mas assim, interessante a gente trazer esse propósito, você vê como pode ser uma coisa maleável, né? Uma das principais execuções, né? Das principais classes que a gente tem, que mostram essa possibilidade de ser parcialmente checadas é a classe Trouble, né? Que é a classe original, a classe mãe ali que a gente tem na nossa hierarquia. Então a gente pode dizer que ela é uma classe parcialmente checada. Por quê? Porque ela vai ter tanto nas suas subclasses, tanto exceções checadas, como é o caso da IO Exception, como no caso de exceções não checadas. Então,
A classe Trouble tem a possibilidade de representar ambos os universos ao mesmo tempo. Então, essa é uma particularidade das execuções, das exceções parcialmente checadas, né? Elas têm a possibilidade de representar ambos os universos de uma vez só. E assim, a nível programático, eu particularmente, eu nunca vi, né? Eu nunca vi essas exceções aplicadas aos sistemas do mundo real, né? Eu particularmente nunca vi. Mas existem situações em que você vai ter ali o uso dessa classe, né? Acho que, por exemplo, ali a gente pode ter como exemplo esse aqui, né? Esse processador genérico, né, que eu estou representando, né? Então você tem ali uma exceção que um processador em que ele recebe um tipo string e esse tipo string ele cria um throw exception, né? Então, outra coisa que eu quis dizer também é que a classe exception ela também pode ser considerada uma exceção parcialmente checada, porque ela tem tanto filhos não checados como a runtime exception, como filhos checados como a IO exception. Então, a classe throwable e a classe exception são exemplos de exceções parcialmente checadas, né? Então você tem aqui um processador genérico em que ele usa o método throw para fazer ali as exceções. Então, no caso que a gente recebe um string, se a gente definir um switch aqui para o tipo e ele for do caso arquivo, a gente vai ter, por exemplo, toda a regra de negócio, entenda esses dois traços aqui como a regra de negócio. Então a gente vai ter se for do tipo arquivo, ele lança um throw do tipo IOException, né? Aquele que eu falei, erro ao ler o arquivo. No caso, se for banco, a gente pode ter a regra de negócio e declarar um throw do tipo SQL exception, então vai ser um erro de conexão, que também é execução checada. Só que no for um caso de validação, a gente tem, por exemplo, o fato de ser um processador de validação. E nessa validação foi identificado que existe um erro de validação, ele pode lançar uma exceção do tipo Illegal Argument Exception, que é do tipo Runtime Exception. Vocês vai aparecer aqui, que é esse aqui, que é do Runtime Exception. Olha só, você pode ver que a hierarquia não mente. Então, nós temos um cenário onde a gente pode utilizar os dois cenários. Se for um nulo, a gente pode usar o null pointer exception também, que é do tipo runtime. Ou seja, nós temos um cenário aqui, que é o desse processador, onde nós estamos lidando com ambos os cenários, que são exceções checadas e exceções não checadas. Ou seja, nós temos aqui um cenário onde a gente tem uma dualidade de tratamento. A gente está tratando os dois cenários de uma vez só. Então, mostrando que isso é plausível no universo de Java, né? Você poder ter duas exceções de duas terminologias diferentes sendo utilizadas ao mesmo tempo. Então, isso é um caso que, assim, como a gente fala, é tipo vida alienígena. É difícil você ver, mas caso você veja, né, não é algo que é impossível. Então, é basicamente esse processo de lidar com execuções parcialmente checadas, você lidar com dois cenários ao mesmo tempo. Dentro das exceções, a gente tem boas práticas, né, que a gente pode utilizar ali quando a gente lida com o cenário de exceções, né? Então, lidar com essas exceções é fácil. Difícil é você lidar da melhor forma com elas, utilizando boas práticas, né? Porque as pessoas têm um hábito, né, que eu já vi muito, muito disso, que é o quê? Lidar com as exceções a nível somente programático. Então, lidar com as exceções a nível de regra de negócio. Onde você tem, por exemplo, a pessoa cria um cat genérico e simplesmente não coloca nada dentro do bloco da exception. Isso é problema. Isso é problema. Porque a ponto de você executar o programa vai rodar uma beleza. Mas quando bater naquele erro, não vai ter nenhum log, não vai ter nenhuma tentativa de reexecução, não vai ter nada. Isso é um problema, né? Então aqui, quando a gente está lidando com execuções checadas, um dos principais problemas que a gente tem que lidar é que é o seguinte, as exceções, elas são, como já falei anteriormente, elas são demonstrações de eventualidades anormais no sistema. Então, todas as vezes que a gente tiver uma execução checada, o sistema precisa fazer algo. Nem que seja lançar um log, lançar um e-mail, uma retentativa, o sistema precisa fazer algo. Por quê? Porque, como já falei, as execuções checadas elas são eventualidades externas, porém recuperáveis. Toda eventualidade externa, o sistema não controla. Então, uma vez que o sistema não controla, você precisa lidar com o cenário
precisa criar um cenário onde o sistema trata aquela eventualidade. Todas as vezes o sistema precisa fazer algo, nem que seja lançar um log ou até fazer uma retentativa. Né? Como já falei aqui também, é uma condição externa. Né? É uma coisa que pode falhar, é rede, arquivo, DB, tudo isso é condicionamento externo ao sistema. O sistema precisa aprender a lidar com esses cenários. Então, nem que seja colocar um log, o sistema precisa fazer alguma coisa. Tá? No caso de execuções não checadas, a coisa já fica um pouco mais maleável, né? Porque nesse caso, onde você tem as execuções não checadas, a gente está lidando principalmente com bugs no próprio sistema, né? Então, o sistema ele pode se blindar contra essas questões, né? Então, como eu já coloquei lá anteriormente, você pode ter um sistema de validação para uma idade negativa, né? Caso o usuário, né? A gente tem que entender que a gente precisa estar pronto para os erros do usuário, né? Se o usuário inserir uma idade negativa, o sistema pode lançar uma exceção para lidar com esse input errado, né? A gente pode criar esses cenários, né, onde a gente pode se preparar para os erros do usuário. Então, sempre quando a gente lidar com unchecked, né, com essas exceções não checadas, a gente precisa criar preferencialmente exceções para tratar, né, erros de bugs de usuário, né, erros de bugs de usuário, erros de bugs de programação. Então, seja com o usuário ou não. Então, toda eventualidade que você enxergar no seu sistema, em que existe a possibilidade de trazer um erro, de trazer um comportamento anormal, você usa execuções não checadas. Você quer ver um exemplo para você identificar execuções não checadas a fundo? Testes unitários. É a melhor forma de você entender como é que o sistema funciona e entender eventuais bugs no sistema. É fazendo testes unitários à mão, tá? Que é você pegar a classe e ficar imaginando um cenário na sua cabeça para programar os testes. Ali você vai ver todas as possibilidades de bugs no teu código e vai criar ali as exceções para cada coisa. Você vai poder criar os testes unitários para isso também, né? É um sistema de desenvolvimento orientado a testes, né? Então, nesse caso, você vai poder enxergar todas as execuções não checadas no seu código. É indiscutível. Por isso que teste unitário, sempre faça teste unitário todas as vezes possível que você precisar, porque é a melhor forma de você identificar esse tipo de problema. Então, sempre quando tiver essas boas práticas, né? A gente tiver essas boas práticas, a gente pode lidar com um cenário em que a gente está programando melhor, né, os processos, né? Então, todas as vezes que você lidar com esses cenários de criar sessões, lide com essas boas práticas. Dentro das exceções, a gente também tem alguns anti-patterns, né? O que seriam os anti-patterns? São coisas que vão contra a convenção programática, né? Vão contra as convenções de programação. Dentro de programação, quando você usa exception, você tem que entender que todo exception custa caro para o sistema, tá? Tanto a nível de execução como a nível de recurso também. Então, quando você tem, por exemplo, um exception, você pode usar um log personalizado como se fosse o caso do Elasticsearch. O Elasticsearch não é de graça. Então, todas as vezes que você está utilizando Elasticsearch ou então outro recurso de log, ou recurso, por exemplo, no caso de envio de e-mail, no caso, né? Por exemplo, se você estiver utilizando alguns métodos de envio de e-mail, tudo isso vale dinheiro. Então, todas as vezes que você lida com exceções, você está lidando com um cenário de gasto de dinheiro no mundo real, né? Então, você precisa seguir um pattern, você precisa seguir ali uma regra, uma convenção para não tornar essas exceções caras demais. Exceções são inevitáveis, entenda isso, mas a gente pode programar o sistema para torná-las mais baratas, né? Eu acho que o principal exemplo disso, né, é quando a gente começa a trabalhar com exceções, a gente começa a ver as exceções como se fossem a gente usa elas como ferramentas de continuidade, né? O que são essas ferramentas de continuidade? São coisas que a gente coloca só para o sistema não dar pau, né? Então, às vezes o sistema ele pega e faz isso aqui. A gente faz a exceção, um to-do, né? Trata depois. Não, depois a gente cria essa exceção. Não faça isso, jamais. Porque você vai permitir que o sistema crie uma exceção sem saber o que fazer com ela, né? No caso, se for uma exceção checada, no caso de uma exceção, por exemplo, de DB ou de rede, você vai ter um cenário ali que você vai estar completamente cego. Aí outra pessoa que rodar o sistema e ver que o sistema está dando um erro, não vai saber onde é que o sistema está dando um erro, você criou um to-do. Então, o sistema não vai saber o que fazer. Então jamais faça isso, jamais crie exceções vazias, né? Jamais crie as exceções que a gente chama de engolir o erro, né? Que é justamente não fazer nada. Então aqui outro caso é o caso de smell exception, né? Que é do caso do silêncio, que você simplesmente o erro some, você cria um comentário para isso, ou cria um log interno,
em que o sistema não faz absolutamente nada depois, que no caso de execução checada de IO exception, né? No caso você tem uma execução de manipulação de arquivo, né? E esse arquivo porventura está corrompido, né? Você não consegue fazer todo o processo de manipulação. Dentro da IO exception você precisa criar um método de retry, né? Que é justamente de rollback, né? De ter um sistema de cópia e um sistema de recuperação do arquivo original. Então se você não faz isso, meu amigo, o bug o sistema vira um pesadelo, porque o sistema não tem uma forma de segurança, né? Você vai disparar aquela sessão, não vai haver nenhum processo de tratativa e vai haver um completo silêncio dentro do sistema. O sistema não faz absolutamente nada porque não foi mostrado que ele tem que fazer alguma coisa, né? Então, basicamente, esse é um outro exemplo, né? Log and throw é logar e relançar, né? Esse é um exemplo em que a gente tem um log, depois tem o lançamento de throw. Isso é um caso em que a gente pode definir como se fosse um uso errático daquele encadeamento de exceções, né? É quando a pessoa loga, aí depois ela dá o throw, né? Aí é um problema, porque nesse caso você vai ter um log e depois vai ter um throw duplicado duas vezes dentro do sistema. Porque o throw, de certa forma, quando você dá um throw na aplicação, de certa forma ele já é um log. Então, você vai ter um log ali duplicado dentro do próprio sistema. Então, em vez de você aplicar a regra de negócio para depois aplicar o throw, caso a tratativa não seja resolvida, né, caso o erro não seja resolvido, a eventualidade anormal não seja resolvida, você vai lançar o throw direto. Você vai criar dois logs ali para a mesma coisa. Né? É basicamente um erro de tratativa. Então, quando a gente também tem um caso de usar o exception como controle de fluxo, que, cara, isso aqui é muito comum, cara, principalmente quando eu era programador ali, eu programava em Java Swing, né, que tinham sistemas que eles são sistemas desktop feitos em Java, né, eu fazia muito isso, que era usar as exceções ali como se fosse o controle de fluxo, né, que quando barra na exceção, pum, o sistema para. Né? Sistema para. Ou então vou fazer isso aqui, né? Que é o retorno nulo, né? Que é quando você faz um retorno nulo na exceção, aí quando lá no método que está chamando a exceção, você faz um controle de fluxo para verificar. Não, se o controle for nulo, faça tal. Então é um exemplo de anti-pattern, porque você vai estar utilizando as exceptions, que são erros, que são apontamentos de tratativa, como se fosse um controlador de fluxo para fazer outras coisas. É claro, pode existir casos que isso aconteça, né, em que você não tenha outra possibilidade. Mas o ideal é você não fazer isso em Java, tá? Porque, obviamente, as exceções elas são caras. Como eu já falei, todas as exceções, quando ela lança uma exceção do sistema, o sistema precisa lidar com aquela exceção. Então, não é recomendável, né, que exista ali um processo de tratativa em que você está usando uma exceção como controle de fluxo. Então, pessoal, eu acho que sobre exceções é basicamente isso. Nós não temos muito o que falar. Tudo que eu coloquei aqui, a gente já falou a respeito disso, as exceções. Vou estar disponibilizando esse material para quem quiser estudar sobre exceções. Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado realmente desse tipo de vídeo. É um vídeo bem técnico, bem massivo também, né, sobre esse tipo de assunto. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Então, até o próximo vídeo. Valeu, fui e tchau.